salmista não estava dizendo que o socorro dele viria do Monte Sião ou do Monte de Terra. Ele estava dizendo que o meu socorro vem do Senhor que fez aquele céu e que fez a terra. Então, sunamita, dentro desse tempo de vida, tu abraçarás a tua vitória. E aí, você crê nisso? Você acredita que ainda esse ano Deus pode mudar? Já chegou, já está quase chegando dezembro já, Deus, deixa pra lá. Que isso, irmão? Deixa de ser inferno. Você não acredita que na virada Deus pode fazer alguma coisa? Você não acredita que amanhã alguma coisa pode bater na tua porta? Aquilo que você está esperando chegar lá nos Correios. Ei, escute aqui, Deus, Ele conhece o teu endereço. Ele sabe quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem sobre a sua cabeça. Se Ele sabia o que tinha dentro do interior de um peixe, não vai saber o que está dentro desse interiorzinho do seu coraçãozinho. Ele sabe o que está aí dentro. Ele chama um dos seus discípulos e diz assim: vai lá no meio do mar, pesca um peixinho, e dentro dele tem uma moeda. Irmão, qual é a lógica? Joga a rede. E é melhor, joga a rede, vem logo 200, tu vai abrir na boca de um por um. Essa é a lógica. Joga uma rede, vem 200 e lá você vai abrir na boca. Mas não vai ter anzol. Dentro de um peixe tem uma moeda. Aí eu faço essa pergunta para você: Deus não conhece o interior de um peixe? Quanto mais o teu. Quanto mais o teu interior. E você está dizendo: ninguém me observa, Deus não me vê, Deus não contempla, Deus não vai me dar minha vitória. Meu Deus, tu dá a vitória para fulano, para Beltrano e para Ciclano e para mim, o Senhor não está olhando. Deus está te vendo, mas é dentro do tempo determinado. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo do homem é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Tempo determinado. Dentro do tempo determinado é que Deus vai forjando o seu caráter. É dentro do tempo determinado que você vai se conhecendo. Deus não precisa te conhecer, você é que tem que se conhecer. Porque senão Ele não seria onisciente. É bem verdade que na Bíblia Ele usa algumas linguagens antropomórficas, ao qual a divindade assume forma humana. Mas Deus não precisa conhecer você, Ele já conhece. Agora você precisa se conhecer. E nada melhor para se conhecer do que o deserto. Deserto é o melhor lugar, é a melhor escola para você se conhecer. Porque a bonança, ela é a pior mestra para ensinar alguém, sabia disso? A bonança é fogosa, é glória a Deus e aleluia. Mas é no deserto é que eu quero ver você dar glória. É no deserto que eu quero ver você dizer: eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir, é tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Ele foi bem? Eu quero ver quando o mundo te esquecer, lembrarás que eu sou o teu Deus. E aí? Na bonança é muito fácil. Mas e quando o mundo te esquecer? E quando você bater nas portas daquelas pessoas que poderiam te ajudar e as portas estão fechadas, será que tu lembrarás que Ele é o teu Deus? Sabe por que a vitória de muitos chega mais rápido? Sabe por quê? Porque no deserto Deus começa a fazer aquela pessoa conhecer, e Deus vê que no deserto aquela pessoa é um adorador de verdade. Quando Deus vê um adorador de verdade, não tem como Ele não rasgar o céu e não fazer as promessas se cumprir. Porém, enquanto Ele não vê isso, Ele deixa lá. Enquanto Ele não vê o adorador no deserto, Ele deixa lá, vai falando. Continua dizendo que eu te deixei. Continua falando que eu te abandonei. Continua falando que eu não sou o teu Deus. Você vai continuar lá no deserto. Mas quando você observar que o deserto é uma escola,
Quando você começar a observar que esse tempo que você está passando no deserto é nada mais nada menos do que uma escola, aí você vai olhar para o alto e vai dizer: bendito és o Senhor. Oh, aleluia, bendito seja o teu nome no deserto, meu Deus. Eu sei que eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, mas bendito seja o teu nome neste deserto. Será que você pode glorificar a Deus nesse deserto que você está vivendo? Será que você pode glorificar a Deus quando tudo está dizendo que não para a tua vida? Será que você pode levantar a mão e dizer: eu me rendo diante de ti, Senhor, eu nada sou e nada posso, se a tua graça não estiver comigo, Deus. Agora aquela mulher passa 9 meses, meu. Tempo de vida e tempo de geração. 9 meses. Em 9 meses. Fala para o teu irmão, em 9 meses. Ela recebeu em suas mãos a vitória. Está preparado? Pergunta aí, está preparado para receber? Alguns aqui irão receber. Por que não todos, meu irmão? Porque nós temos que ser sinceros. Nem todo mundo tem fé. Que isso? A verdade. Uns até têm alguma fé. E esses vão ter que ser mais de 9 meses. Agora tem outros que falam assim: recebo. Eu recebo dentro desse tempo de vida. Eu vou receber essa promessa e eu vou começar a gerar. Eu estou gerando a minha promessa. Vai começar a sentir enjoo. Você vai começar a sentir enjoo. E Deus está falando dentro desse tempo de vida. Você vai começar a gerar. E para aqueles que têm pouca fé, Deus está dizendo: eu vou acrescentar a tua fé hoje. Eu vou acrescentar a tua fé hoje. Porque você precisa também receber a vitória. Tem muitas pessoas que desistiram por causa de traumas psicológicos. Deu errado, Deus. Deu errado, Senhor. Eu não vou tentar mais. Senhor, eu tentei 2 vezes e deu errado. Morreu? Está vivo? Tenta de novo. Glória a Deus. Acabou pra mim! Já era! Abraão, eu vou morrer! A minha vida já acabou, Jesus! Deus está só olhando isso, verbaliza, fala, externa, coloca pra fora. Ah, eu não estou aguentando, eu tentei 2 vezes! Já estou eu de novo no deserto, Senhor! Deus está dizendo para você: tenta de novo, minha filha. Aleluia. Tenta de novo, meu filho. A tua história não para aqui, não acaba aqui. Essa fala interior aí dentro de você, Satanás está adorando. Ele está falando assim: isso aí, filha, você é uma derrotada. Você é uma fracassada. É mesmo, tudo que você tenta dar errado, já viu? Você tentou um relacionamento e deu errado. Sabe o que você faz, filha? Vira freira. Sabe o que você faz, meu menininho? Vira padre. Ou então vira um santo anjo de Deus. E Deus está falando para você: deu errado, tenta de novo. Aleluia. A história não pode parar. Deus tem um projeto para a tua vida. Não enterre esse projeto não, meu irmão. Porque deu errado, não enterre esse projeto não. Deus tem mais para você. Diz o apóstolo São Paulo: esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo é para o meu alvo. Aqueles que acreditam que Deus realiza sonho, Ele deixa o passado para lá. E Ele fala: o que importa agora é o meu presente, o que importa agora é o meu futuro. O que passou, passou. O que importa é o que vem. Deus está no controle da tua história. Satanás está tentando botar um ponto final, mas nesta noite Deus coloca uma vírgula e diz assim: prossiga, prossiga, não pare, não pare, não pare. Deus está presente na tua luta, na tua tribulação nesta noite. Oh, aleluia, não retroceda, não pare de sonhar, sonhe.
Está faltando a intrepidez e ousadia em muita gente. Está olhando para a derrota. Está olhando para aquilo que se passou, como o pastor pregou aqui na quinta-feira. Está vivendo de passado. E Deus está falando, cuidado com isso. Isso vai te machucar. Isso vai te arrebentar. Passado é passado. Agora está vindo presente. Mas eu tenho uma coisa para te dizer aqui. Vou abrir um parênteses aqui. Não sacrifique o teu futuro pelo teu presente. Cuidado. Não sacrifique o teu futuro pelo teu presente. Deus está dizendo que no tempo determinado Ele vai te dar a vitória. E quando me lembro desta frase, me lembro de Abraão. Deus havia feito a promessa a Abraão, dizendo: dentro do tempo determinado a Sara vai gerar. Mas quando os dias vão passando, quando os anos vão passando, Abraão chega na altura de 86 anos de idade e já não aguenta mais, vê que a promessa ainda não havia se cumprido. Aí chega a mulher chamada Sara. Deus tem me impedido de gerar. Deus tem me impedido de gerar, Abraão. Pega a egípcia e tenha filho com ela. Fala para o seu irmão, a promessa de Deus é pura, sem mistura. Entende esse mistério nessa noite? Quando chega na altura de 86 anos, nasce Ismael. Mas quando chega aos 99, nasce Isaac. Ismael é fruto da ansiedade. Cuidado, para você não andar com Ismael de um lado e Isaac do outro. Deus está dizendo, dentro do tempo determinado, eu vou te dar o Isaac. Mas você não está aguentando e está dizendo, Deus, eu não estou aguentando. Aí vai gerar Ismael. Aí quando você gerar Ismael, você não vai poder depois matar Ismael. Ismael vai ter que continuar em vida. E Isaac também do seu lado. Aí vai andar a promessa e a tua ansiedade consequência. Aí é uma escolha sua. Deus, Ele está dizendo nesta noite, vou te dar um Isaac. Vou te dar o melhor. Amém.